Bom dia, comunidade da Vila, tudo bem? Bom dia, Liz. Bom dia, Simval. Bom dia. Nós estamos na nossa série Nem Tão Perfeitos e vamos continuar com ela até finalzinho de junho, porque a gente sempre prega em série quando a gente está com os pequenos grupos, os PGs funcionando. E isso é para que tenha uma conexão do que você ouve aqui na exposição da palavra, você possa também conversar com irmãos e irmãs sobre como aplicar isso. E a nossa felicidade é que nesse ciclo de pequenos grupos, desse primeiro semestre, nós estamos com mais gente no pequeno grupo do que membros da igreja. Ou seja, então há uns 4 anos atrás, algumas pessoas da Vila falavam: a Vila é um lugar difícil de conexão, de sair... Não consigo ter amigos. Eu não consigo ter amigos, e a gente começou a pegar o nosso foco e falar: então a gente vai fazer uma igreja, e o nosso foco era fazer uma igreja onde quem quisesse caminhar com pessoas, mesmo nessa cidade louca, iria poder fazer. Então, assim, é muito bacana, e a gente está seguindo com Hebreus 11, pegando toda aquela lista de homens do Antigo Testamento, homens e mulheres, que pela fé conseguiram prever e viver um momento interessante. Então, a gente está no final da citação de Abraão. A gente já teve 2 mensagens sobre Abraão. Abraão indo para a terra prometida, mas não ficando lá, vacilando, já indo para o Egito logo em seguida. Você tem Abraão com a promessa de ter uma criança, mas ele vai e dá um jeitinho, e os dois, Abraão e Sara, eles têm um filho com a serva, e aquilo atrapalha todo o caminho, e quando realmente Deus volta e fala: não, é com vocês dois que eu quero seguir a minha promessa, eles têm Isaac, e aí, no capítulo anterior que a gente vai ler agora, Sara manda embora, né, Agar, e Agar vai com Ismael, e Deus provê para Ismael 12 filhos, isso é muito interessante, né, tribo de 12 também ali, então você tem Isaac tendo 12 tribos ali, mas você tem as tribos ali, as 12 tribos de Ismael também, que vão gerar os árabes. Então você tem os 2 vindos de Abraão, né? E hoje a gente está no teste final de Abraão. A gente está naquele teste que, assim, está chegando rapidamente a morte de Abraão, e quase como assim: olha, já fiz a promessa, já fiz o filho nascer, mas está na hora, Abraão, de você reagir de acordo com tudo que a gente combinou, de acordo com o que eu quero fazer para você. Está na hora de você passar. E aí o texto vai falar sobre um teste. Deus vai fazer mais um teste com Abraão, vai colocar à prova Abraão. O problema é o jeito que a gente hoje em dia, nós brasileiros, vemos a palavra provação. Quem é de linhagem pentecostal, sabe, aqueles que já tiveram uma avó assembleiana, uma mãe, geralmente quase todo mundo já passou por algum, assim, uma tia, alguém. A gente geralmente enxerga provação de um jeito que não é bíblico. Você já conversou assim na tua casa? Gente, estou passando por uma provação, assim, uma coisa assim, a gente fala de provação como se fosse tentação. Coisas ruins estão acontecendo, é uma provação. Tudo de ruim que vem é provação. E como a gente tem muito sincretismo aqui no nosso país, a gente meio que vê provação como karma. Porque o karma vem de uma outra linhagem de teológica, que é o seguinte: você fez alguma coisa errada na sua vida passada, nessa você vai pagar. Então, assim, você pensa, às vezes a gente fala de um problema no casamento, como assim: meu marido é uma provação na minha vida, como se fosse um espinho no pé. Não estou dizendo que às vezes ele não seja, mas eu só estou dizendo que provação não é uma boa palavra aí para a gente colocar aí. A Bíblia vai colocar a provação como algo positivo. E a gente não entende isso. Não, como assim? É algo desejável, que alguém deve desejar, eu gostaria de ser provado. E por isso que a gente não entende Paulo falando que se alegra com situações difíceis que ele passou. Ele se alegra com coisas que ele viveu faltando, como se fosse assim. Ele às vezes não usa a palavra, às vezes ele usa, mas
Isso aí foi uma provação que eu passei. Um naufrágio, uma perseguição. Então, assim, essa manhã, o que eu quero trabalhar com vocês sobre o episódio de Abraão é como provações estão na tua vida e como você deve olhar para elas, do que você viver, e como elas podem ser algo bom que você deseja no sentido de superar e viver uma coisa com Deus ainda maior depois que ela passa, tá bom? Não é que a gente gosta de sofrer e quer uma provação, mas ela é uma oportunidade de um relacionamento mais íntimo com Deus. Por isso eu quero convidar vocês a abrir em Hebreus 11, que é o texto que a gente vai, depois a gente vai para Gênesis, a gente vai ler 2 textos. Hebreus 11, versículo 17, 18, 19, quem tem Bíblia abre, quem não tem vai estar no telão. Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, de certa forma, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Hebreus 11, versículo 17, 18 e 19. Agora, gostaria que você fosse lá em Gênesis 22. A gente vai ler exatamente esse episódio que o autor de Hebreus está citando. Gênesis 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E, caminhando os 2 juntos, Isaque disse ao seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. E então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. E foi pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela 2ª vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Que Deus ilumine a sua palavra essa manhã com a gente. Amém. Amém. Voltando aqui sobre provação, o texto começa assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Então, se prova não é algo ruim, no sentido, algo como se fosse um castigo de Deus, você fez algo errado, vou te pôr à prova, então vou te dar uma dor ou um desafio. Quando a gente vai ler os capítulos anteriores de Gênesis,
principalmente o começo, a prova é uma oportunidade para você desfrutar algo a mais de Deus. Como assim, Marcos? Quando a gente vai ver a primeira provação que Deus faz, que é o Jardim do Éden, onde tem Adão e Eva ali, e ele fala assim, olha, tem uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer de todas as outras, dela você não pode comer. Ali Deus está provando o casal, para que, se você passar desse teste e me obedecer, você vai mostrar que você está apto para ter uma experiência comigo. Uma experiência de ter a imagem e semelhança que eu te dei e conseguir tomar decisões comigo, quando você passar desse teste. E é interessante que provação você não pode ir com a cabeça lógica, porque é exatamente isso que está confundindo. Então, às vezes, algumas pessoas vêm, ou na internet, ou aqui, eu já quero dizer que eu não vou responder, porque eu não gosto desse tipo de pergunta. Mas, Marcos, se Deus é onisciente, e Ele sabia que o homem ia pecar, por que botou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu sei que você também teve essa pergunta, que eu já tinha essa pergunta, né? Não era melhor nem ter essa árvore, e aí a gente já estaria já lá? Mas essa não é a pergunta correta para se fazer no texto. A pergunta correta para se fazer no texto é por que Adão e Eva não passou no teste? Ou por que eles não pediram perdão logo depois e falaram, nós erramos, não tem como a gente tentar outra vez? São outras perguntas, porque na verdade não tem lógica tanto. As provações elas não são para resolver com lógica, elas são para resolver com obediência. Para nós, reformados, de igreja histórica, é um pouquinho mais difícil entender isso, porque a nossa cabeça, ela é muito lógica, a minha cabeça é lógica. Então eu penso que, se eu responder alguém com uma boa teologia, eu estou passando na aprovação. Então eu vou lá e falo, Calvino falou o seguinte, entendeu? Aí eu vou lá e falo, Melanchthon falou o seguinte, e aí eu estou respondendo com lógica, mas se não tiver obediência, não é um teste. A nossa cabeça moderna, ela pensa que teste é como uma prova. Ou você tem o conhecimento e você põe na prova e você passa nesse teste, ou você não tem o conhecimento e você é reprovado. O teste bíblico é diferente. O teste bíblico é como uma avaliação do Detran. Sem corrupção, estou falando só a avaliação em si. Quando você passa na unha. Você tem o desejo de dirigir, ter um carro e dirigir de um lugar para o outro, vai facilitar a sua vida. Depois que você tiver uma carta, você vai poder deslocar e não vai precisar mais tanto transporte público, vai ser mais rápido, vai ser melhor, vai ser tudo mais. Então você tem um desejo de algo melhor. Só que você precisa passar nesse teste para saber se, ao pegar esse carro, se eu te dar o carro sem você estar apto para dirigir, você vai se matar e você vai matar provavelmente outras pessoas. É mais ou menos isso que Deus fala. Eu quero te dar uma intimidade comigo, mas se você não estiver apto para desfrutar dessa intimidade comigo, você vai se matar e você vai machucar outros. Porque a minha santidade é absoluta. Eu quero que você cada vez fique mais próximo, mas com isso eu coloco provações durante a sua vida para que você, ao passar, tenha um entendimento e uma fé maior, para que você viva um outro estágio da minha presença em você, até que você esteja pronto. Opa, olhando dessa forma, se o que eu mais quero é dirigir um carro, o que eu mais quero é estar pronto e eu quero uma prova. Me dá a prova. Ah, não, se for um negócio burocrático, não, gente, eu quero essa prova. Eu quero ser testado. Eu quero ser testado porque eu quero desfrutar de algo maior. Então, a provação que a Bíblia vai trazer é algo que, para aqueles que já estão caminhando com Deus, desejam. Não desejam porque a provação em si é gostosa, porque ninguém gosta de fazer uma prova, mas porque, ao ser revelado que está no fundo, você vai poder desfrutar. E aí eu queria abrir essa pergunta. A gente, geralmente, quando está sendo provada, não, acha até que é uma tentação, mas depois você até explica direito a tentação e provação, que eu gostei que você fez, mas você teve alguma situação da sua vida que muito difícil, mas depois você falou,
só que era uma prova e hoje eu tenho um novo olhar? Sim. E aí, como eu tinha falado, quando eu fiquei pensando qual situação que eu pego para pontuar a minha momento de transição de carreira, que foi duro. Não, aquilo foi, ok, mas pandemia. Né? Aquele momento em que a gente é pego de surpresa, vamos todos para a caverna, e a gente não sabia muito o que estava acontecendo, e aí, na minha cabeça, procurando muita informação. Tá, a gente cuida de tudo, como eu brinquei, vira louca do Covid, lava tudo, e álcool, quase bebe álcool gel. E era um momento em que eu tinha acabado de conquistar o meu consultório mesmo, tinha acabado de fazer a reforma, fechou tudo, e as coisas continuavam, começou a crescer o consultório, e aí, aniversário de casamento, quase perto do aniversário de casamento, o senhor, meu marido, liga, tá tudo bem com você? Ele tá, e você? Quando ele deu uma pausa, deu uma batida aqui, eu falei, uau, o que aconteceu? Ele, senti um mal-estar, estou aqui no hospital. Parece que eu tive um princípio de infarto. Já dou spoiler, não foi infarto, não foi coração, mas ali começou um processo que a gente ficou meses procurando, investigando, achava que era uma coisa e não era. E o quanto foi difícil esse lugar da pessoa que cuida da emoção dos outros, também lidar com as próprias emoções, com o medo, com tudo mais, mas a gente tinha esse olhar de confiança que Deus estava cuidando. E, em alguns momentos em que a gente estava muito exausto, ele falava, eu só quero saber o que eu tenho. E a gente não tinha essa resposta. E, nessa exaustão de orar muito, de brigar até um pouco com Deus, Deus, o que está acontecendo aqui? Numa madrugada de insônias, assim, ouvindo uma live, me vem uma música, uma moça começa a cantar uma música que eu não conhecia, depois eu descobri que é antiga, que falava, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, da Êxila. Eu me apeguei muito às palavras e às vírgulas daquela música para a minha vida, e essa história ele soube recentemente, eu não tinha contado esse detalhe para ele. E o quanto aquilo foi um processo de autoconhecimento, não banalizando, autoconhecimento hoje como coach também, né, pastor? Esses dias, esse tempo atrás, só um detalhezinho, pastor, eu sabia que eu também sou coach, porque eu soube que ela era psicóloga. Eu falei, e eu vi uns videozinhos seus na internet, falei, então eu não vou mais postar mais contra coach não, tá bom? Fica bem claro aqui. Mas ela falou, não, eu concordo, tudo bem. Mas ela sempre fala, eu sou coach, hein? Pode postar, eu não vou falar nada do drive, pegou o drive, mas o quanto esse momento foi um momento para a gente, acho que individualmente, como casal, pessoalmente, profissionalmente, de principalmente aprender muito a ouvir Deus. E nas mínimas coisas, e às vezes umas coisas banais. E eu falo que eu aprendi isso. Deus fala comigo não só através de pessoas, de mensagens ou da Bíblia, mas através e isso aconteceu mesmo, de um dia eu estar muito triste, chegando no consultório, me preparando para atender. Eu trabalho no 10º andar de um lugar que tem muitos prédios. Apareceu um passarinho cantando ali, e o quanto aquilo me acalmou. Pode parecer banal, mas eu sei que aquilo era para mim. Né? Então, acho que esse momento de provação para a gente foi de aprendizado, e de a gente se cuidar, entender que tudo aquilo não foi para o mal, e, graças a Deus, não era nada ruim. Recentemente, tivemos uma resposta de um médico que tudo aquilo que aconteceu ali foi cuidado, e foi cuidado para que não fosse algo pior, e que não eram coisas tão sérias, mas foi um grande aprendizado. E o quanto isso me fortaleceu pessoalmente, Alice, pessoa mesmo, e Alice profissional, até para lidar de forma mais ampla e talvez mais empática ainda com as dores daqueles que vêm até mim. Uma das coisas, quando a gente fala sobre provação, fica parecendo que são sinônimos, né? Está no campo mais de um falso sinônimo, provação e tentação. Provação é algo que vem de Deus, e tentação não vem de Deus. Deus não nos tenta, a palavra ensina isso. Tentação é do nosso próprio coração. Então, na nossa cultura, ou na nosso coração, ou a produção de tentação que os outros trazem a nós, mas a tentação do inimigo das nossas almas, do diabo. Então, todos nós, por exemplo, passamos em algum momento de crise, de dificuldade financeira, uma mudança de trabalho, uma situação onde
financeiramente a gente está num momento de ou se reinventar, ou esperar, procurar um trabalho. E nesse momento a gente pode chamar essa crise de provação. Mas a gente pode ser tentado no meio da provação. Qual é a tentação? Talvez aí do seu lado tem uma bolsa que alguém descuidou e você está olhando para essa bolsa e pensando, está fácil de pegar essa bolsa. Isso é tentação. Provação é você lidar com a tua fase, esperando e buscando, sabendo que dali, como a gente vai chegar, dali tem um processo divino acontecendo. Mas a tentação é uma coisa que tem a ver com o nosso caráter quebrado, com fazer coisas erradas para resolver um problema. Então, se eu decido que vou roubar porque estou desempregado, você está sendo tentado. E você cedeu à tentação. Então, em diferentes momentos a gente vai lidar, e a gente saber o que é a tentação, o que é a provação, a gente vai lembrar dessa diferenciação, e a gente é mais tentado do que provado. Então, por isso, quando o Marcos falou aqui no começo, é prova, na verdade, muito do que a gente está chamando de prova é tentação. A gente é tentado quase que diariamente por 1000 coisas. Provação é um momento diferente na vida da gente. E, respondendo à pergunta do Marcos, eu me lembrei, na hora que estava lendo, eu me lembrei do momento de decidir se eu ia viver minha vocação pastoral ou não. Então, apesar de fazer anos que eu lidava com esse impasse, então, diferente da maioria dos meus amigos e colegas pastores, eu fui mais tarde para o ministério. Eu passei um tempo lá que eu não neguei isso, fugi disso e resisti à minha vocação pastoral. E eu fui ficando vazio, literalmente esvaziado. Então, no meu trabalho, as coisas estavam dando certo, as coisas estavam funcionando, estava tudo bem com os negócios e o que eu estava fazendo naquele momento. Mas eu estava vazio, eu não estava satisfeito, eu estava tremendamente entristecido e num dado momento eu estava no meio de numa noite de gravação, eu trabalhava com cinema e televisão, e eu estava no meio de uma gravação e eu liguei para minha esposa, acordei ela umas 2 da manhã e falei, eu não devia estar aqui, meu sentimento é que eu podia estar em muitos lugares, mas eu sei que não é um lugar para eu estar, é um sentimento difícil de lidar. Ela falou, continuou a conversa, perguntando aonde que eu queria estar, o porquê que eu estava sentindo aquilo, e eu falando que eu queria estar cuidando de gente. Aí ela me disse, então vem para casa agora. Eu não podia abandonar o trabalho no meio, naquele momento. Mas eu pensei que, até aquele momento eu achava que ela diria assim, você está maluco? A gente tem que comprar a nossa casa. A gente tem que fazer aquela viagem. A gente tinha casado há pouco tempo. Eu imaginei que ela diria muitas coisas antes de dizer, venha para casa. Ou antes dela dizer, vamos viver a tua vocação juntos. E aquele momento foi decisivo para tomar decisões que me fazem estar aqui sentado, conversando com vocês hoje. A gente pode ver nessa história que a provação é para experimentarmos algo melhor, quando ela vem. E a gente tem que ter esse olhar de fé para saber distinguir entre tentações e provações. Agora, a história continua. E a história, Deus pede algo absurdo. Deus pede assim, sabe aquele filho que você demorou 100 anos para ter, literalmente, e que veio na velhice, por um milagre, tudo, você vai pegar ele, vai para a região de Moriá, uma região lá, vai no monte que eu te apontar, e lá você vai sacrificar o seu filho. De novo, se a gente olha as provações com a forma lógica, a gente poderia entrar só nesse termo aqui, isso aqui já traz muito dificuldade, até a gente teve que dar uma ajuda a mais, porque a gente tem o mesmo texto que a gente prega aqui, prega-se para as crianças, e a gente teve que, essa história não é uma história de criança. Por outro lado, a gente tem que falar de fé. Então, depois vocês voltando para casa, perguntam o que foi feito lá, espero que não traumatize ninguém com a Bíblia. Mas a gente tem, brincadeiras à parte, a gente foi caminhando e construindo isso para ser falado para as crianças. Mas para nós, às vezes, não está resolvido. E é isso que eu quero falar com vocês. Essa história aqui é uma história que depois, ao longo da história de Israel, teve 2 reis que se desviaram e sacrificaram seus filhos
com sacrifícios vivos, de criança. E era abominação em Israel, e não só em Israel, nos povos vizinhos, pessoas que sacrificavam seus filhos. Era raro isso, tinha um ou outro povo que fazia isso, mas nem era unânime. Ou seja, por que Deus vai pedir uma coisa que é tão absurda? Porque se fosse eu, que sou lógico, com essa cabeça, eu já falaria, isso aí não é Deus me provando, isso é tentação, sai daqui, Satanás, não tem nada de morte com meu Deus. Então, assim, se a gente chega para interpretar esse texto com a lógica, a gente já não consegue mais ver o texto, porque não faz sentido. Esse negócio de sacrifício com criança é tão abominação, que no Novo Testamento eles usam esse fogo desse sacrifício para trazer a figura do inferno, aonde queima, onde tudo vai se queimar. Então, a gente não pode entrar por aí, a gente tem que entrar pelo que a gente falou sobre obediência. E o texto até aqui faz a gente ler essa aprovação como, se por muito menos Abraão falhou, agora que não tem como. O cara era para ir para a Terra Prometida, não ficou na Terra Prometida, foi para o Egito, logo no capítulo. Era para ele ter um filho, ele faz um jeitinho para ter um filho com a serva. Esse cara, ele vai falhar. Só que você vai ler no texto, isso aqui parece que nem é o Abraão que a gente conhece. Ele, nesse último teste, que o tornou pai da fé, ele não vacila, ele simplesmente, eu vou fazer. E você fica esperando, qual é a hora que ele vai vacilar? E ele não vacila. E ele vai para uma região que não conhece, de novo, vai para um lugar onde eu vou te mostrar enquanto você vai. Só que o paralelo do chamado de Gênesis 12, o primeiro era, vai para uma terra que eu não te mostrei, que eu vou te mostrar no caminho, mas lá eu vou te dar uma promessa boa, eu vou te dar uma descendência. Opa, a gente gosta de obedecer, mesmo na insegurança, coisas boas. Mas agora vai para um lugar que você não conhece, eu vou te mostrar lá, para você perder a promessa que eu te dei, para você sacrificar o filho. Então, agora é o chamado de Abraão invertido. Cara, ele tem que ter muita maturidade na fé para obedecer. Ele vai com 2 servos, ele vai com jumento, ele vai com filho. Chegando lá, Deus de alguma forma fala, é aquele monte. E ele vai subir, e agora ele fala para os servos ficarem. E tem conversas que a gente só pode fazer no privado. Tem conversas que a gente não quer fazer, mas elas só são feitas no privado. Quando só Isaac, que tinha mais ou menos entre 12 e 15 anos, os estudiosos dizem, está caminhando, segurando a madeira nas costas, ele vira para o pai e fala, pai, agora que não tem ninguém aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. A madeira eu estou carregando, a faca está na tua mão, o negócio que você vai botar o fogo no holocausto, porque depois de morto o animal, ele tem que botar, tem que ser queimado ele todinho, está na tua outra mão, e cadê o cordeiro? Gente, pensa comigo, que conversa difícil. Não tem resposta lógica nem teológica para isso. Você conversar um negócio desse com seu filho, eu fico arrepiado de pensar, o que é isso? O que ele vai falar? Como é? Vai mentir agora? Vai falar, não vou fazer nada, calma. É aquele momento que o pai está sendo tentado em mentir, em falar a verdade, falar, corre filho, porque se eu te pegar eu vou obedecer. Sei lá, eu não sei como é que sai bem dessa história, não tem como sair bem desse interrogatório. Alguns estudiosos, se você continuar lendo essa história, nunca mais depois desse episódio, Abraão conversa com Isaac, no texto bíblico. Aliás, mais para frente, Abraão vai falar com o servo e buscar uma mulher, parece que não tem o diálogo mais fala com o filho para ele casar com alguém lá da sua região, não, mas ele fala, não, deixa o meu filho, vai você, não tem mais, porque alguns colocam que isso aqui é um divisor de águas ali, é quase como, o que eu vou te responder, talvez a gente nunca mais vai ser o mesmo, Isaac, e Abraão, ele vai falar, ele dá uma resposta ambígua, muito interessante, ele vai falar assim, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Por um lado, ele não está mentindo, isso é aqueles enigmas que ele deu uma resposta, por um lado ele não está mentindo, ele está falando,
se até aqui, tudo que eu vivi, Deus sempre proveu, Ele vai prover. Por outro lado, Ele está falando, a gente vai lá e vai fazer esse sacrifício, custe o que custar. Então, se provação é uma oportunidade de experimentar algo melhor na vida, provisão é algo que Deus dá para você continuar mesmo com medo, mesmo não tendo respostas lógicas. E aí fica a pergunta para nós refletirmos, como você reage quando a sua fé não tem respostas lógicas para o que você está vivendo? Essa é a maturidade que Deus está nos chamando. A resposta lógica não é suficiente, ou nem tem. Resposta lógica para quem perde um filho, resposta lógica para quem perde um pai, resposta lógica para quem tem uma doença. Não tem respostas lógicas para momentos difíceis, mas a fé ainda está agindo e nos levando. E o que isso significa quando a gente chega nesse momento? Mais uma vez eu abro para a gente ouvir o que vocês viveram quando as respostas lógicas não condiz com a nossa fé. Ontem à tarde, até pensando em todo esse tema, né, eu tive a oportunidade de assistir um filme, acho que de alguns anos atrás, que é o Harriet, Um Caminho para a Liberdade. Não sei se alguém já assistiu, fica a dica. E essa mulher, a história é baseada numa vivência mesmo, é verdadeira, e ela é escravizada, consegue fugir, e depois ela volta, acontecem muitas coisas, e ela consegue salvar outras pessoas. Então, ela foi uma grande escravagista dos Estados Unidos. E aí tem um momento, e ela tinha uma conexão muito forte com Deus. Aconteceu um acidente com ela, não vou dar spoiler. Aconteceu um acidente com ela, e ela, a partir dali, ela tem uma experiência com Deus, mesmo nas dores dela, em tudo que ela sofria. Em algum momento, questionam para ela, mas como assim você ouve Deus falando isso? E ela fala, olha, ela não era alfabetizada, ela fala, olha, eu aprendi a ouvir Deus como as pessoas aprendem a ler um livro. Tem horas que é como um sonho, e tem horas que é como um tapa na cara. Então, toda a experiência dela é ouvindo Deus. Eu achei muito a propósito esse filme ontem, porque eu fiquei pensando para a minha vida e para a vida das pessoas que eu atendo. Às vezes vem casos que eu falo, Deus, uau, né, de pessoas que perderam filhos numa fase gestacional, ou logo após nascer, ou perderam entes queridos. E aí, como cristã, eu não vou ali só falar de Deus, né? Mas é olhar para essas dores de alguma forma, é tratar essas dores. E fazer também, que é o que eu faço para mim, e tem sido um aprendizado, de olhar o que essa experiência traumática causa em mim. Isaac e Abraão passaram e parece que foi uma forma, lendo, parece que foi muito pleno, muito tranquilo. Né? Mas o que ficou? E para a gente, quando a gente passa por experiências e colocando, né, como alguém que nasceu na igreja, às vezes a gente espiritualiza e fala, não, eu passei, estou vitorioso, mas depois que isso aconteceu, me veio uma dor de estômago, me veio um problema na coluna ou algum adoecimento, né, que é a somatização. E tem um autor, que é o Gabor Maté, que ele trata de traumas, fala muito sobre traumas, e que ele fala que a gente tem que ver que o trauma, ele não é só experiência traumática, mas o que aconteceu com a gente, das mais diversas formas, depois que isso aconteceu. E aí eu entendo que é passado por uma prova, por uma experiência, é a gente ter esse contato com Deus, ouvir esse Deus de todas as formas e entender também o que isso aconteceu com a gente. Uma das minhas pesquisas vendo aqui, quando você fala falando de Isaac com 12 a 15 anos, né? Então ele é adolescente e ele pelo que a gente tem aqui nos relatos, a gente tem o ponto onde tem uma festa, um momento de agradecimento da vida de Isaac, é na festa ali da primeira infância, provavelmente até os 4 anos de idade teve essa festa, onde o texto diz que foi ali que Agar foi embora com Ismael e Isaac foi desmamado. Então era a festa comum ali onde tinha o momento da primeira infância, né? Os antigos diriam quando a criança vingou, ou a criança sobreviveu e ela, né, vai se desenvolver. Até ali a gente percebe uma trajetória onde
Abraão faz sacrifícios, onde Abraão adora e reconhece Deus. A partir daqui não tem mais, até que chega esse ponto. Então, Abraão tinha aquela situação onde Abraão vira o pai que foi... O pai que chegou à paternidade, né, mais tarde na vida dele. Então, Isaac vira aquilo que a gente brinca, né, vira filho de vô. Por que ele vira filho de vô? Ele vai ser o ídolo do coração de Abraão. E Abraão esquece Deus. Então, esse é um processo que leva ao final, né, chegar nesse ponto de prova dolorosa e difícil para fazer. Mas, ainda no campo aqui da resposta do que o Marcos perguntou, a gente lida com gente que, né, lida com a gente mesmo sofrendo e lida com quem sofre. E, de vez em quando, não separa as duas coisas, né? É um ponto difícil, né? Talvez... Quase sempre as pessoas procuram a gente para uma resposta certa e teologicamente adequada para as coisas, mas a maioria das vezes nós somos procurados como pastor para ajudar as pessoas, não é para responder essa pergunta racional, como você falou no começo aqui, por que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá no jardim? Isso é uma resposta a pergunta fria que qualquer um pode fazer, a pergunta racional que a gente vai fazer. Mas quando as pessoas nos procuram, elas procuram numa situação de crise onde saber o Salmo 23 de cor não está funcionando diante da minha angústia. Ou saber João 3,16 não responde nada, eu estou sofrendo, então a gente está lidando com dois pontos diferentes, né? A área do saber é uma e do sentir é outra. Então, eu estou angustiado, apesar de saber muitas coisas sobre quem é Deus e sobre o que Jesus fez por mim, o pecado, a dor, a tentação, a provação está se apresentando de um jeito que eu não dou conta. E aí nós procuramos as pessoas. E a tentação pastoral nessa hora é ser o oráculo. Você não sabe, mas eu sei. Então eu vou dar uma revelação super aqui para você e vou te dizer uma receita. E aí a receita tentadora que se vê nas religiões, não é só na nossa, de um lado vai ter paga que eu te digo, do outro vai ter reze ou ore tantas vezes por dia, tantas repetições, e alguém que for bem honesto vai se sentir impotente também diante da crise, da angústia que vai se apresentar, vai orar com você, vai tentar discernir, vai dizer, daqui uma semana talvez eu te chame de novo para a gente conversar sobre isso, porque eu não sei o que dizer. Mas a gente vai estar sempre diante de situações de grande impotência e talvez sabendo a resposta teológica certa, mas não sabendo lidar com o momento. Vimos sobre provação e sobre provisão. Essa história, ela continua, eles sobem aquele monte. O texto fala que Abraão tem que amarrar o seu filho Isaac na madeira. E na minha cabeça, eu abandonei há muito tempo esse episódio como bonitinho, como Isaac assim, todo assim, o cordeiro inocente me amarra. Eu acho que aqui teve um conflito muito grande. Você não precisa amarrar alguém que está tranquilo. E aí ele é amarrado ali no seu sacrifício. E Abraão, e isso é interessante. Na minha cabeça, porque eu cresci lendo esse texto, Abraão estava atuando. Ele tinha informações privilegiadas. Falando assim meio toscamente, é como se fosse, sabe aquelas esquetes que tinha o Zorra Total? Deus vai falar, você vai matar o seu filho, que é da promessa, não sei o quê. Aí Abraão fala, tá bom, eu vou sacrificar o meu filho, dá aquela piscadinha para a câmera. Eu sempre achei assim que Abraão, ele está assim, não vai precisar matar. Eu falei, não vai, sabe? Não vai, isso aqui depende, Deus já me diz. Então eu achava que ele ia, quando Abraão levantou a faca, ele ia fazer assim, vou matar, hein, Deus, é agora. 1, 2, 2,5. Porque na minha cabeça, e na cabeça de todo mundo que é mais moderno, lógico, você fala assim, não tem como, ele fez uma promessa e Deus não falha com a sua promessa, que com aquele menino ia ser a descendência, ia gerar o povo de Deus. Não tem, então assim,
alguma coisa, esse teste é um teatro. Deus não vai fazer isso. Até eu ler Hebreus 11. Hebreus 11 vai trazer luz para esse texto que não tá claro no texto. Hebreus 11 vai dizer o seguinte, 19, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente, essa palavra é a tradução da NVI, mas é de uma forma como uma parábola, aqui é parábola a palavra, recebeu Isaac de volta entre os mortos. Quando eu li Hebreus, aquilo, caramba, Abraão, ele não esperava que Isaac não seria morto. Ele esperava, para as duas promessas serem lógicas, Isaac ser o filho da promessa e fazer um povo, e eu ter que sacrificar, Deus vai fazer eu sacrificar, e depois, no devido tempo, vai ressuscitar o meu filho. Aí isso me assustou, porque isso resolve, logicamente, a profecia, mas não resolve no coração de um pai ter que matar o filho. E ele mata o filho no coração. Ele levanta e ele baixa no coração dele, ele mata o seu filho. Então, para Abraão, o negócio foi, ele experimentou o sentimento mais profundo de obediência a um Deus. E a gente vai ler que no texto, Deus fala, não toca no menino. Não toca no menino. E ele para e não toca no menino, mas o coração dele já foi. Ele falou, se eu tenho que viver isso e depois eu tenho certeza que a promessa não vai falhar, Deus vai ressuscitar esse moleque de algum jeito. Isso torna a história muito mais dramática. Não era uma atuação, era algo verdadeiro. E aí você tem todo um trocadilho ali no hebraico sobre um cordeiro está preso está arbusto, mas está preso no madeiro como substituição do sacrifício. E aí você percebe que essa história, ela é como uma parábola sobre a ressurreição dos mortos. Ela é um arquétipo do que ia acontecer. Por isso que Jesus, quando é confrontado com o mestre da lei, em João 3, o Evangelho de João 3, ele fala assim, deixa eu te falar sobre o amor de Deus, meu Deus. O amor de meu Deus é igual ao de Abraão, porque Deus amou o filho de tal maneira, amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único, para que todo aquele que nele crê não morra igual o filho que ele deu, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus está pensando nessa história quando fala João 3,16. O arquétipo do amor verdadeiro que Abraão viu em Jesus é uma parábola ou é uma história para falar da verdadeira história. Agora, se você for ler no seu pequeno grupo essa história de novo, presta atenção nas referências. Essa história ela é igualzinha. Versículo 2 fala do único filho de Abraão. Jesus é o único filho de Deus. Versículo 2 fala de um monte que ele vai mostrar na região de Moriá. Jerusalém fica na região de Moriá. Ele entra na região com um jumentinho. Jesus entra em Jerusalém para ser sacrificado no jumento. Versículo 3. No terceiro dia Deus proverá. No terceiro dia Deus vai prover. Versículo 4. O inocente levando um madeiro nas costas. Jesus leva a sua cruz até o monte. O inocente é amarrado no lugar do seu sacrifício. Jesus é crucificado no madeiro, no lugar do seu sacrifício, onde ele ia se sacrificar. A história, um cordeiro é oferecido como holocausto. Jesus é oferecido. A história se repete do versículo 2 ao versículo 9, menos uma coisa, somente uma coisa não se repete. A história está igualzinha, é o versículo 12. Na hora da morte de Jesus, não veio uma voz do alto dizendo, não toque no rapaz.
Por que não se repetiu? Porque quando Jesus orou, Pai, passe de mim esse cálice, mas faça sua vontade. A vontade é: eu vou salvar o mundo. Eu amo o mundo. E por isso eu não posso gritar novamente, não toque no rapaz. E Jesus, o grito vem de Jesus: Pai, por que me abandonaste? E naquela cruz, ele é o sacrifício, para que você nunca mais passe por uma provação que você não possa ser capaz de passar. Porque a única que a gente nunca passou, Jesus passou e morreu na cruz. E no terceiro dia Deus proveu e respondeu. Ele demorou 3 dias com dor, mas no terceiro dia ele levanta o seu filho da morte e fala: Jesus, filho, não vai acontecer mais isso, nunca mais. Para Abraão, quando ele volta, o último versículo, aquela morte, todo mundo estava achando normal, mas para Abraão houve ressurreição de Isaac. Porque quem mata um filho no coração, a ressurreição tem que acontecer para se viver. Talvez algumas pessoas morreram para você nessa caminhada. Talvez algumas coisas mataram sua fé. Mas o que Jesus fez é ressurreição. E a sua vida pode continuar e relacionamentos vão ser restaurados por ressurreição do amor de Deus Pai. Entenda que Jesus é o único e verdadeiro sacrifício. Não precisamos apenas de um verdadeiro Abraão, precisamos de um verdadeiro Isaac. Jesus Cristo é o nosso único Salvador e herói. E nele nós baseamos a nossa caminhada e a nossa fé. Baixe a sua cabeça e agradeça a Deus por tamanho sacrifício, porque Ele é o nosso Salvador. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. E a dor que Abraão viveu, o Senhor viveu definitiva, quando entregou o seu filho por amor a nós. Jesus, nós te adoramos, porque o Senhor voluntariamente se deixou ser amarrado e preso e pregado no madeiro, para servir como sacrifício para nos salvar. Espírito Santo, nós te louvamos, porque a substituição é ao contrário. O Senhor nos tirou, mas hoje nos chama para viver em Cristo Jesus a ressurreição. Louvado seja o teu nome, Jesus. Meu Jesus, salve.